Oi, amores, ciências, página 4 da apostila. Todo mundo com a apostilinha na mão? Vamos lá? Importância da alimentação. A gente falou sobre isso na semana passada, lembra? Vamos reforçar aqui hoje. Vocês sabem por que é importante se alimentar? Vocês sabiam que qualquer coisa que a gente faça gasta energia? Fazer o dever, falar, raciocinar gasta energia. Por isso que é tão importante ter uma boa alimentação, ok? Vamos lá para começar a leitura. Quero todo mundo acompanhando a leitura e respondendo quando eu perguntar. Ouviram? Então tá joia. Vamos lá. A alimentação é um dos itens essenciais à vida de todos os seres vivos. É por meio dela que se obtém energia e nutrientes necessários para que o organismo cresça, funcione bem e realize diversas atividades do dia a dia, assim como fazer as atividades da escola. Ok? Vamos lá. A maneira como os seres vivos se alimentam é tão variável quanto a diversidade de espécies que existem no planeta. De modo geral, podemos classificá-los em dois grupos: aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento e aqueles que não conseguem, pois dependem de outros seres vivos para se alimentar. A seguir, vamos conhecer melhor esses grupos. Um dos grupos é os produtores, ok? Vamos lá? Fazem parte desse grupo as plantas, as algas e algumas bactérias que têm o pigmento chamado clorofila. Vocês sabem aonde fica essa pigmentação clorofila? É aqui, ó, gente, na folha das plantas, é a pigmentação verde. Isso que se chama clorofila. Então vamos lá. Utilizando água, luz solar e sais minerais e gás carbônico, esses seres vivos conseguem produzir um tipo de açúcar chamado glicose, igual da gente, né? Glicose. Ele serve de alimento. Esse processo é denominado fotossíntese. Observe o esquema da fotossíntese de uma árvore. Então, olha só, a luz solar, ela penetra aqui na folhinha. O gás carbônico, ela vem também, a planta ela absorve o gás carbônico. Aí ela retira daqui do solo água e sais minerais, vai tudo subindo. Quando chega aqui em cima, gente, se forma a glicose. E com isso é liberado o gás oxigênio, ok? Que é o que purifica o nosso ar. Vamos lá. A fotossíntese é um processo pelo qual as plantas obtêm energia para sobreviver. Se não tiver essas coisas, se faltar água na planta, ela morre. Vamos lá. Elas captam a energia solar que incide em suas folhas e a utilizam para produzir glicose a partir da água que extraem do solo por meio de suas raízes e do gás carbônico que extraem do ar, principalmente por meio de suas folhas. Nesse processo, a planta consome o gás carbônico presente no ar e libera o oxigênio para a gente respirar. Entendeu? Então vamos lá. Página 5. A fotossíntese necessita de energia para ocorrer. A principal fonte de energia das plantas é a luz solar. As plantas captam essa luz e a transformam em energia. O responsável por esse processo é um pigmento de coloração verde denominado clorofila, muito bem, presente principalmente nas folhas. Ele é o responsável pela coloração verde que percebemos nelas. As folhas absorvem o gás carbônico presente no ar e as raízes absorvem os nutrientes presentes no solo. Na presença da luz solar, esses elementos são transformados em glicose e gás oxigênio. A glicose é distribuída por toda a planta, o organismo produtor, permitindo o seu crescimento e a sua nutrição. Já
o gás oxigênio é liberado na atmosfera e pode ser utilizado por qualquer ser que dependa do ar, como a gente, para respirar, inclusive a própria planta que o produz. Aí embaixo tem o esqueminha, que é a água e o gás carbônico, energia solar, se transforma em glicose e gás oxigênio. É verdade? As algas são as maiores produtoras de gás oxigênio do planeta? Isso é verdade, gente? Sim, isso é verdade. Mas isso não ocorre porque as algas produzem maior quantidade de gás oxigênio, e sim porque elas são mais numerosas. Estão presentes nos oceanos, mares, lagos e rios, ou seja, ocupam área muito maior do que os vegetais terrestres, como florestas. Além disso, as plantas consomem grande quantidade de gás oxigênio que produzem por meio da respiração. As algas consomem quantidade bem menores, assim, acabam disponibilizando muito mais ao meio ambiente. Apesar disso, é extremamente importante preservar florestas e plantas terrestres, pois elas desempenham diversas funções ambientais, além da produção do gás oxigênio. Virando a paginazinha, tem umas fotos aí meio feinhas, mas vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os consumidores. Quem são esses consumidores aí? Diferente dos organismos produtores, os seres vivos consumidores não são capazes de realizar fotossíntese. A gente não é capaz de realizar fotossíntese. Desse modo, a alimentação dos consumidores depende de outros seres vivos. Fazem parte desse grupo todos os animais e diversos micro-organismos. Os seres vivos que se alimentam dos produtores, que são plantas e algas, são chamados de herbívoros. Os que se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros. Muito bem, todo mundo aí respondendo. Vamos lá, vamos responder mais um. Há ainda aqueles que se alimentam tanto de planta quanto de outros animais. São os onívoros. Isso aí, vocês aprenderam direitinho com a aula passada, hein? Existe também um grupo que se alimenta de restos de animais e plantas, que são os detritivos. Então vamos lá. A cabra é um exemplo de animal herbívoro. O macaco é um onívoro. A aranha, ela se alimenta de outro animal, então é carnívoro. E o urubu eca é o exemplo de animal detritivo. Virando a página 7 e última. Graças a Deus. Poxa, fiquei triste agora, magoou a tia, viu? Vamos lá para a última. Igual ou diferente? A cabra é um animal herbívoro porque se alimenta de plantas. Você tem animal de estimação em casa? Se não, pense em um conhecido, um colega, um parente ou vizinho que tenha algum e responda a pergunta. A alimentação desse animal de estimação é igual à alimentação dos animais herbívoros, como a cabra? Será que é? Pensa aí num bichinho de estimação aí de um coleguinha, se vocês não têm em casa. Vamos pro próximo. São os, por último, decompositores. Quem são esses decompositores? Vamos lá. Os decompositores também não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles se alimentam de partes ou restos de outros seres vivos quando estão mortos. Ao se alimentar, os decompositores liberam para o meio ambiente importantes substâncias que estavam nos restos dos seres vivos e que passam a ser reaproveitadas por outros seres. As plantas, por exemplo, utilizam essas substâncias depois que elas são incorporadas ao solo.
Fazem parte do grupo de decompositores as bactérias e os fungos. Esses seres vivos são bastante diversos e microscópicos, ou seja, não são visíveis a olho nu. No entanto, alguns fungos podem se unir fisicamente e formar colônias com estruturas maiores, tornando-se facilmente visíveis. É o caso do mofo aí embaixo na laranja, vocês estão vendo? Que coisa horrível! Então tá, vamos lá. É o caso dos fungos, né? Que se formam nos alimentos e estão fora do seu prazo ideal de consumo. Pois é, alimento estragado. Nem todos os fungos são microscópicos. Alguns desenvolvem estruturas facilmente visíveis a olho nu, como os cogumelos, orelhas de pau, que vocês estão vendo aí, ó, na figura. Eles são tão bonitinhos. Esses tipos de fungos geralmente são encontrados em florestas, campos e pastos, ou seja, ambientes com umidade, calor e oxigênio. Fungos e bactérias preferem ambientes assim e, por isso, tais fatores ambientais são importantes para a produção dos organismos decompositores. Viu só? Respondam essa questãozinha aí do animalzinho de estimação, viu? E deem uma relida aí. A gente já estudou essa matéria semana passada, só que foi assim um resuminho. Hoje é uma coisa assim mais elaborada. Na próxima aula teremos mais coisas a respeito disso aí também. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Eu tô amando saber tudo isso. Tinha coisas aqui que eu não sabia, viu? Tô aprendendo com vocês. Um beijinho, meus amores.